O vídeo de hoje vai ser pancado. Fala galera, meu nome é João Marcos e você está no Manual do Leitor Moderno. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a estratégia da tela em branco, do Ryan Holiday. E a gente vai continuar com esse livro aqui, que a gente está continuando com ele, a gente está falando dele, Ferramenta de Titãs. Se você não viu nada sobre esse livro, se você não viu nenhum dos vídeos que eu gravei aqui, eu te aconselho você dar um pausa nesse vídeo e maratonar aqui toda a playlist desses livros, dessas personalidades que a gente está falando aqui. Mas vamos lá. Já vou começar com um breve, tá, gente? O vídeo de hoje vai ser pancada. O vídeo de hoje vai ser pancada, vai ser pistolada mesmo, vai ser brutal. E vai ser mais demorado. Então se você gosta de um vídeo de 5 minutos, de 7 minutos, que eu ando fazendo esses vídeos, eu te aconselho a ir para outros vídeos. Não te aconselho ficar aqui não. O vídeo será um pouco mais extenso. Então, como eu falei no preâmbulo do vídeo, a gente vai falar sobre o Ryan Holiday. Ryan Holiday tem um preâmbulo aqui, tem uma passagem aqui no livro do Tim Ferriss, que a gente está continuando aqui, Ferramenta de Titãs. E essa premissa da ferramenta da tela em branco, né, a estratégia da tela em branco, como ele diz aqui, ela está muito presente no livro dele, O Ego é o Seu Inimigo. E ele fala nesse livro sobre como o ego pode atrapalhar a sua vida. Então, já deixando aqui, o vídeo vai ser um pouquinho extenso. Grandes homens quase sempre se mostram tão dispostos a obedecer quanto depois se provam capazes de comandar. Então essa é uma frase que começa já a premissa da estratégia da tela em branco. Tá, mas quem é Ryan Holiday? Ryan Holiday é o estrategista. Ele largou a faculdade aos 19 anos e se tornou aprendiz de Robert Greene, que é o autor do livro As 48 Leis do Poder. E aos 21 anos ele se tornou dono de uma empresa de marketing. Holiday escreveu vários livros, entre eles O Obstáculo é o Caminho e o que a gente vai falar agora, um pedaço do que a gente vai falar agora, que é O Ego é o Seu Inimigo. E conquistou vários grupos de pessoas que gostam dele mesmo e se tornou fãs do Ryan Holiday. Mas antes de eu explicar a estratégia, tem algumas coisas por trás dessa estratégia que torna ela um pouquinho mais diferente. Então eu vou explicar o conceito de antiâmbulo. No sistema romano, antigamente, existia uma pessoa chamada antiâmbulo. O que era o antiâmbulo? Eram pessoas, eram serviçais, como a gente diz, que iam abrindo o caminho, né? Vamos supor que você é um artista plástico. Você é um artista plástico. E na época, na Grécia, ou na Roma antiga, perdão, você tinha um antiâmbulo. O que esse antiâmbulo fazia? Ele passava à frente, né, e avisava as pessoas, tá vindo fulano de tal, que é artista plástico, ele tem várias obras, então ele abria o caminho, ele facilitava a vida das pessoas. Então ele realizava uma série de trocas por tarefas, por exemplo, ele abria o caminho para você em troca de dinheiro, em troca de abrigo, em troca de comida. Então, explicando nas minhas palavras o que eu entendi que é o antiâmbulo na época romana, é aquela pessoa que facilitava o caminho. Então era como se fosse um assessor que ia na sua frente avisando quem é você. Antiâmbulo significa literalmente pessoa que abre caminho, aquele que abre o caminho. Então ele seguia em frente para abrir o caminho das outras pessoas na época romana. Naquela época havia um antiâmbulo muito famoso chamado Marcial. Marcial trabalhou durante muitos anos como antiâmbulo, servindo por muito tempo vários patronos diferentes. Então ele ia de cidade em cidade servindo os patronos diferentes, né? Então ele ia de uma cidade servindo alguém que era um chefe de cozinha daquela época, sabe? Os chefes, os mais famosos, ele ia na frente explicando os pratos do chefe, ou ele ia mais pra frente explicando um pintor. Então ele era o mais famoso. Ele acabou se tornando patrono, ele acabou se tornando serviçal de Mela, um rico homem de negócios, e o seu irmão, filósofo histórico, todo mundo já conhece, que é Sêneca. Mas é aqui que está o problema. Marcial, ele odiava cada minuto daquele trabalho. Por mais que ele seja um serviçal, né? Naquela época se falava serviçal, né? O antiâmbulo era como se fosse um serviçal. Por mais que ele seja um serviçal muito famoso, por mais que ele esteja trabalhando próximo de Sêneca, um dos estoicos, um dos filósofos mais respeitados da história da Roma, ele odiava aquele trabalho. Semelhante a nós atualmente. Então você que está começando pode estar passando por isso, né? Pode estar passando pela mesma situação de Marcial.
Às vezes você pode ser um secretário, um assessor, um vendedor, você pode estar trabalhando numa loja ou pode estar trabalhando para uma empresa e você se sente escravizado. Marcial se sentia escravizado. Mas nesse caso existe duas formas de pensar. A primeira forma de pensar, você pode se sentir usado, escravizado, apesar que você é pago para isso. Você pode se sentir desse jeito. Ou a segunda forma, aproveitar o seu talento para ajudar a empresa e crescer junto com ela. Vimos isso recentemente, a gente vê isso recentemente. No livro ele também dá um exemplo de ações judiciais de estagiários que processam os seus empregadores ou processam as empresas por pagamentos. Então vemos garotos dispostos a morar na casa dos pais, eles são dispostos a morar na casa dos pais que se submeteram a um trabalho que, entre aspas, eles não são qualificados. Então, por exemplo, o cara é formado em Direito. Vamos supor que o cara é formado em Direito, ele é um ótimo advogado. Eu sempre dou exemplo de Direito, que é o primeiro exemplo que vem na minha cabeça, mas enfim. Ele é um ótimo advogado. E ele saiu de uma firma que ele ganhava 10 mil. Ele se recusa a trabalhar numa firma que ele possa ganhar 3, 2, até um salário mínimo. Por quê? Por conta do ego. Por conta daquele pensamento de falar assim, poxa, eu sou qualificado demais, eu tenho uma faculdade. Então, isso é um dos maiores erros que Ryan Holiday fala no livro dele, porque as pessoas têm um ego. Então, a forma que Marcial pensou aqui, por mais que ele poderia ter sido um dos maiores e mais famosos antiâmbulos, né? Um dos maiores e mais famosos artistas, porque ele poderia aprender com o filósofo Sêneca, não. Ele se sentiu escravizado. Então hoje a sociedade tem medo de dar um passo para trás para potencialmente dar outros passos para frente. Ok, já entendemos as duas formas de pensar, correto? Mas vamos inverter um jogo. Vamos inverter o jogo e pensar um pouquinho diferente para não se tornar tão humilhante. Não se trata de ser um baba-ovo, não é para você ser um baba-ovo. Não é só fazer alguém parecer bom. Trata-se de dar apoio para que as pessoas possam subir. O baba-ovo, que eu estou falando com você, é aquela pessoa que não tem nenhuma qualificação. É aquela pessoa que trabalha anos numa empresa e se a empresa quebrar, ela morre. Se a empresa quebrar, ela entra em depressão. Se a empresa quebrar, ela não sabe fazer absolutamente nada por conta própria. Absolutamente nada por conta própria. É aquela pessoa que não tem talento nenhum, que não se dedica. Se você está trabalhando numa empresa e você não procura uma qualificação pessoal, se você não procura algo para se qualificar, se você não procura um curso, alguma coisa desse tipo, desculpa, é só babão no ovo que você vai conseguir. Então, a estratégia do Ryan Holiday, a estratégia da tela em branco é totalmente diferente. E tem algumas verdades brutais que eu vou falar agora para vocês entenderem o que é de realidade essa estratégia. Então existem 3 verdades brutais que ninguém fala para você e agora eu vou estar falando aqui. Você não é nem de longe tão bom ou tão importante como pensa que é. Sua atitude ela precisa ser ajustada. A maior parte do que você acha que sabe, ou a maior parte daquilo que você aprendeu na faculdade, na escola, que você aprendeu em qualquer curso, está desatualizada. É isso mesmo. São essas 3 verdades. Se você está achando que você é bom mesmo, você nem é de longe, nem de longe você é tão bom como você acha que é. Né? Sua atitude precisa ser reajustada. Se você acha que você é bom o suficiente para não catar uma latinha quando estiver precisando, se você acha que você é bom o suficiente para você não trabalhar de Uber quando você está precisando, sua atitude precisa ser reajustada. Ah, esqueceu do like, né? Pô, dá mole não. Já deixa o like aqui, ativa as notificações, já se inscreve no canal para você saber todas as vezes que eu lançar um vídeo novo. E comenta aqui embaixo o que você está achando desse vídeo. Eu sei que você está gostando, deu trabalho para fazer, então me dá essa moral. Já deixa o like aqui e vamos voltar para o conteúdo. Em suma, qual que é a estratégia da tela em branco? Em resumo, qual que é a estratégia da tela em branco? É você apresentar telas em branco para que as outras pessoas possam pintar. É você servir para que as outras pessoas possam crescer e elas vão crescer. E você vai crescer junto com essas pessoas. Se você quer ser sempre o protagonista, me desculpa. Ninguém vai te dar oportunidade. Se você quer sempre ser o melhor, me desculpa. Você vai sempre ser o pior. Eu vou contar uma história para vocês aqui de um homem que ele era assistente administrativo. Ele foi contratado
num hospital para ser assistente administrativo. Ele era formado em técnico em logística, tecnólogo em logística, e ele estava começando uma outra faculdade, em outro curso. E esse assistente administrativo pagava menos do que ele estava formado. E ele aceitou. Ele foi lá e aceitou trabalhar nesse hospital como assistente administrativo. Trabalhou 2 anos, né, como assistente administrativo desse hospital. Qual que era o trabalho dele? Era pegar as fichas de receituários, pegar as fichas de exame, digitalizar essas fichas e jogava no sistema. Todos os dias ele fazia isso. E ele era formado em técnico em logística e superior em logística. Um certo dia ele acabou a demanda dele de serviço no dia, e quando ele estava saindo, ele viu que eles estavam entregando várias macas pesadas, né? Aquelas macas de internação pesadas. E não tinha ninguém para ajudar. E era um senhor que estava entregando essas macas. Era um senhor. O senhor tinha mais ou menos ali uns 60, uns 70 anos. E ele ainda estava trabalhando, entregando essas macas. E esse assistente administrativo, esse homem que estava trabalhando de assistente administrativo, ele pegou e foi ajudar o senhor, né? Eram 90 macas para o hospital, era muita maca. E como o serviço dele já tinha acabava mais ou menos às 17 horas, ele ficou até às 21 horas entregando, porque tinha mais gente para ajudar. E quando ele tinha acabado, estava acabando de entregar as macas, ajudando o senhor, né? Não era o serviço dele, mas ele fez para ajudar o senhor. Passou o diretor do hospital e questionou: poxa, por que você está fazendo isso? Você é um assistente administrativo, por que você está carregando maca aí? Por que você está se dispondo a carregar maca? Você nem é pago para isso. E ele disse para a pessoa, pro diretor, ele precisava de ajuda e eu vim ajudar. Simples. No dia seguinte, o diretor viu aquele rapaz de novo e já tirou ele de assistente administrativo e colocou ele na chefia de logística e almoxarifado. Ele começou a ganhar mais. E esse rapaz que trabalhava de assistente administrativo era eu. Sou eu, na verdade. Então é isso. É isso que você tem que fazer. Você tem que servir sem esperar nada pro outro. Né? Se eu tivesse visto a oportunidade ali daquele senhor carregando aquelas macas e eu não tivesse ajudado, talvez eu não poderia crescer na minha carreira. Né? Então, se você está vendo uma oportunidade, não espera ninguém falar. Sirva. Não tenta ser primeiro, não tenta ser o melhor, não tenta ser o maior. Não. Sirva. Trabalho de assistente, trabalho de ajudante, trabalho... Independente se o trabalho for braçal, tente servir, tente ajudar. Porque essa estratégia da tela em branco é você preparar telas em branco, literalmente, para as outras pessoas pintarem. Hoje eu trabalho de assessor. E não tem problema nenhum nisso. Eu estou assessorando aquela pessoa, eu estou ajudando, eu estou criando telas para aquela pessoa pintar e futuramente eu vou pintar umas telas também. Conseguiu me entender? Então essa é a estratégia da tela em branco. A grandeza vem de começos humildes, vem de trabalho e serviço. Isso significa que você é a pessoa menos importante do lugar. Você é a pessoa menos importante do lugar. Então você tem que ser humilde para começar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que você tenha entendido e tamo junto.